nós estávamos falando que eles buscam a autoafirmação, que é o último tema que nós vamos falar, autoafirmação. As raízes da autoafirmação do indivíduo encontram-se na sua infância, quando os movimentos automáticos do corpo são substituídos pelas palavras, particularmente quando é usada negativa. Ao recusar qualquer coisa mediante gestos, a criança demonstra que ainda não se instalaram os pródromos da sua identidade. No entanto, a recusa verbal, peremptória, a qualquer coisa, mesmo aquelas que são agradáveis, denotam que está sendo elaborada a autoafirmação, que decorre da capacidade de escolha daquilo que interessa, ou simplesmente se trata de uma forma utilizada para chamar atenção para a sua existência, para a sua realidade. E esse segundo aspecto é o que mais ocorre. Agem para chamar atenção. Eu vou ser honesto em dizer para vocês, na minha adolescência, eu como muitos de vocês também não tiveram uma formação embasada psicologicamente. Meus pais eram pessoas simples, minha mãe e meu pai, né? E não tinham a orientação psicológica. Só foi surgir isso depois que eu estava formado, já estava na faculdade, né? Aí nós fomos pensar, e hoje pensamos estudando Jung, né? Porque ele também viveu esses sofrimentos. Não tinha, ele simplesmente desbravou uma mata. A mata era uma mata psicológica. Ele entrou no seu psiquismo e desbravou com mestria, né? E pôde fazer isso em consideração a sua maravilhosa esposa, que custeou todo o seu estudo, né? Mas nós não tínhamos esses recursos. Então, o que a gente fazia? A gente chamava atenção. Na minha época, eu fui participando de um conjunto musical que nós éramos em 8 indivíduos, 6 músicos e 2 técnicos, né? Que tomavam conta da parte técnica, da perua, dirigir, enfim, né? E nessa época, nós imitávamos os outros artistas. Se imitava como? Com a roupa, com o vestimento, com o corte de cabelo. Eu lembro-me, eu não tinha assim muita lembrança de estar imitando alguém, mas eu lembro meu irmão tinha o cabelo, um tupete, que era o tupete do Elvis. Ele tinha um trabalho para pentear aquele cabelo que era uma coisa de doido. Eu já tinha uma costeleta grande, entende? Uma costeletona grande, assim, entende? A costeleta vinha toda assim, e era cabeluda, né? Para moleque, e juntava aqui embaixo assim. Não tinha barba, aqui não, era costeleta. Então a gente imitava os outros, entende? Fazia as roupas, não é? Lembro-me que já comentei em outra sessão, em outro vídeo, mas vou comentar porque nós estamos aproveitando, né? Fazendo aqui uma lembrança, né? Tirando do baú. Os Beatles foram aqueles artistas que mais foram copiados. Suas músicas, suas roupas,
E na época, a série de discos dos Beatles, um deles chamava Rubble Shaw, entende? Um disco muito bonito. E no verso, na capa, sempre tinha a lista das músicas, alguns traziam as letras, né? E nessa verso da capa tinha algumas fotos. E uma foto que me chamou muito a curiosidade era do George Harrison, que ele tinha uma camisa com uma gola maravilhosa, mas era de conjunto. Eu quis que minha mãe fizesse a gola na camisa de ir na escola. Olha só, minha mãe é uma exímia costureira, entende? Realmente costurava muito bem, costurou para alfaiates de São José do Rio Preto, e principalmente colarinhos, né? E ela me fez a tal da gola. Eu fiquei... A gola parecia duas... Ficou tão grande que parecia duas orelhas de elefante. O que aconteceu? Eu pus, né? Vou na escola, né? Você quer... Filho, mas ir na escola com uma camisa... Não, eu quero para ir na escola. Tá, vai, vou na escola. Muito bem. Cheguei na escola, todo mundo veio querer saber, ver quem que fez e onde foi feito e coisa e tal. Chamando a atenção, né? Chamando a atenção. Resumo, veio o inspetor de aluno, me chamou para a diretoria, falou com o diretor falou, olha, você volta para sua casa, tira essa camisa, volta com a camisa com gola escolar. Isso aí não é gola de escola. Gente, estava com a camisa, com a uniforme, a única coisa que diferia era a gola. Não pude entrar. Não pude entrar na escola. Então, a gente copia. Não tem uma Quer dizer, eu tive a personalidade fragmentada, né? Era uma personalidade fragmentada, um pedaço do artista, dos Beatles, né? Mas não ultrapassava, saía dos limites. Nunca, com a graça de Deus, saí dos limites para o mal. Mas sempre procurava fazer alguma coisa que chamasse a atenção. Não tanto dos meus pais, mas a atenção das pessoas. Entende? Porque não tinha personalidade. Não tinha personalidade suficiente. Cumpre, portanto, ao psicoterapeuta o desenvolvimento de uma visão profunda do self, de forma especial, em relação ao ser eterno, que transita no corpo em marcha evolutiva. Somente assim se poderá entender racionalmente o porquê de determinados indivíduos iniciarem a autoafirmação nos primeiros meses da infância, enquanto outros já apresentam fanados, incapazes de lutar em favor da sua realidade, no meio onde passará a experienciar a vida. A sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do espírito eterno, que, herdeiro de si mesmo, transfere de uma para outra etapa as realizações efetuadas, felizes ou equivocadas. Qual o aluno que soma experiências educacionais, promovendo-se ou retendo-se na repetição das lições não gravadas, com vistas à sua conclusão do curso. Eu posso dizer isso com mestria, porque eu não fui um mau aluno, mas não fui também um bom aluno. Entende? Eu aproveitei demais da minha juventude, da minha jovialidade, entende? Da minha liberdade. Nisso
eu acabei perdendo uma série de anos de escola. Uma série de anos de escola. Por quê? Porque ao invés de me preocupar em estudar, eu me preocupava com a música. Inversão dos valores. Com isso, eu precisei fazer madureza, fiz faculdade, mas eu precisei fazer madureza. Na época chamava-se madureza, que é o supletivo, né? Hoje se chama supletivo, que a pessoa faz em um ano uma série de anos deixados para trás. Eu lembro-me nitidamente, porque eu e meu irmão estudávamos no mesmo ciclo, né? Eu estava no segundo ano, ele também no segundo, e assim sucessivamente. Nós íamos caminhando juntos, né? Mas chegou um determinado período de tempo que eu abandonei a escola. Ao invés de ir para a escola, eu ia para a sala onde o conjunto tocava. E lá eu ficava tirando músicas no órgão, ou ensaiando com os amigos. E assim, nunca usamos droga. Nunca. Nunca houve a presença da droga. Uma única vez que um dos bateristas, que nós tivemos vários bateristas, né? Um deles fez uso da cannabis sativa. Mas era uma coisa só para o momento da bateria. E na hora que ele usava, ele ficava uma coisa exuberante. Uma pena, mas ele tinha motivos. Era uma fuga, porque ele trazia um problema muito sério de lar e ele encontrava no uso da cannabis um enfrentamento do seu problema. Uma ilusão que, infelizmente, ele depois, por si só, reconheceu. Voltaremos. Muito grato.